As pessoas que são muito odiosas e violentas, elas são muito rasas. Então você não consegue mergulhar em conhecimento, mergulhar em bondade. E do meio por fim, a interpretação, a solução que eu cheguei comigo mesmo é isso. Os exemplos deles são bons? Os atos dele correspondem com o que ele prega? Não. Então não é alguém que eu queira perder um tempo precioso da minha encarnação em embater, em violentar, em tentar mostrar para ele um outro lado. Por quê? Por que eu faria isso? Se ele que se diz pesquisador, se ele que se diz tudo isso, ele quem deve se encontrar, né? Ele quem deve se encontrar. Porque o que eu percebi é que esses estão perdidos de alma, não é perdido materialmente. Quando você está perdido material, é muito tranquilo. Quando você não sabe ainda a profissão que você quer seguir, ou quando você está andando de carro e perdeu o endereço, aquilo ali é uma perdida material que logo você pode se situar. Às vezes a coisa não está boa agora, assim, ó, no casamento, mas amanhã pode estar, né? Enfim. Quando você está perdido materialmente, a coisa fica mais fácil. O problema é quando você se encontra perdido em si mesmo. Você está perdido espiritualmente. E é isso que eu enxerguei nele. E eu estou usando ele, gente, ele já passou, ele ficou para trás. Eu sempre uso ele porque ele foi assim, o maior simbolismo de perseguição ferrenha que eu já sofri por não ser acostumada a receber coisas tão violentas, né? Porque às vezes ali alguém no sofrimento fala alguma coisa, mas ali você percebe que aquela pessoa é o sofrimento que fala na boca dela e você consegue dizer, não, tudo bem, vai passar e logo depois vai passar. Mas tem pessoas que eu nunca tinha lidado com isso, com a violência pela violência. Então eu uso ele, não é porque ele é mais presente na minha vida, não, é porque ele é um bom exemplo das coisas que eu aprendi. E hoje eu guardo até um sentimento muito bacana em relação a ele, no sentido de dizer o seguinte, se não fosse ele, eu não tinha aprendido tantas lições. Se não fosse ele, eu não tinha me polido tanto a fazer o meu trabalho cada vez melhor. Se não fosse ele, eu não tinha acordado para entender com todas as forças que eu estou lidando nesse trabalho. Porque muitas vezes a visão do médium é uma visão muito colorida. É uma visão muito bacana de tudo. E ele perde muito também o senso crítico, o senso de defesa. Ele perde muito o senso de humanidade ali dele, né? Porque é normal que a gente se doe muito e muitas vezes esqueça de nós mesmos. Enfim, então por isso que eu uso. Mas não se preocupe, porque nunca mais ouvi falar, nunca mais me procurou e que continue assim na paz de Deus. Ele seguindo com as pesquisas dele para lá e eu seguindo com o meu trabalho para cá. Mas uso sempre ele como referência ao momento que eu vivi, tá bom? Então não procurem ele ou não procurem saber quem é, não importa. Ele hoje para nós, para a nossa conversa, para a nossa missão, para a nossa caminhada, é só um exemplo. Um exemplo de como a raiva muitas vezes quer te ensoberbecer, a raiva muitas vezes quer te tornar maior, a raiva muitas vezes, né? Então, assim, nesse patamar desse trabalho mediúnico, eu acho engraçado como as pessoas analisam os problemas que nós passamos e não pensam que nós também já não analisamos. Tem 27 anos desde que eu vi o primeiro espírito que eu me lembre. Tem 27 anos que essa busca foi interna comigo mesmo. E de lá para cá eu já li muita coisa, eu já busquei muito em muitos lugares até me encontrar, até entender minha missão, até começar a trabalhar, entendeu? Então assim, é interessante como as pessoas não imaginam que sim, as pessoas que têm algum problema, elas já fizeram as buscas delas, né? Eu já li livros sobre psicologia, psiquiatria, filosofia, sociologia. Eu estudei muitas doutrinas, como vocês sabem, porque gosto, porque sou curiosa também, sou estudiosa, quero entender as conexões. Eu já busquei muitas respostas, então eu não entendo porque as pessoas se intitulam competentes para buscar respostas para os outros sem achar que essas mesmas pessoas já buscaram também, já fizeram essa caminhada, já traçaram esse ensejo. Então, quando você julgar o problema de alguém, pense que essa pessoa já sabe do problema, ela já se auto-julgou. E pense muito mais ainda quando você externalizar essa opinião que você vai dar, quando você externalizar essa crítica, quando você externalizar em palavras esse sentimento que você está no julgamento. Porque a primeira coisa que você precisa pensar
é se ela pediu essa opinião para você. Se ela não pediu, não externalize, para que você não caia no impulso de receber uma resposta muito negativa, ser incompreendido ou ser taxado apenas como um hater. Então, pense nisso. Muitos problemas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, teriam sido evitados se a gente tivesse pensado: foi pedido minha opinião? Foi pedido o que eu acredito? Minha opinião é achismo, é ciência, é religião, é o quê? Eu vou definir como o quê? A minha verdade é a verdade absoluta? A minha verdade é um dogma para todas as outras pessoas? A minha vivência serve como 100% de resolução para os problemas das outras pessoas? As outras pessoas são iguais a mim? Pense tudo isso, porque aí você evita machucar. Um dia, Daniel estava se preparando para dar uma palestra lá no outro plano. Ele palestra lá, ele dá aula, enfim. Ele tem um trabalho dele lá também. E nessa preparação, eu estava com ele, porque eu estava me preparando para uma psicografia e ele estava se preparando para essa palestra. E nessa preparação dele, eu escutei ele narrando para ele mesmo, como a gente estuda, né, para dar uma palestra. Então, ele falando alto, ele estava falando sobre um determinado assunto e ele começa a contar uma história que aconteceu, que ele vivenciou, né, assistiu no caso, e ele passa. E a história era muito interessante, porque ele citava uma cidade que tinha ali, era feita como passagem para outras cidades maiores. É quando você vai viajar para algum lugar e você vê que tem cidades que já são próprias para viajantes, né? Para receber as pessoas que estão indo para algum determinado lugar, né? Por exemplo, você vai para um litoral e aí você passa por várias cidadezinhas que são prontas já para atender o turista, para atender os viajantes. Então, você vai assim num posto de gasolina que tem comida, lanche, tem objetos para vender, enfim. Era uma cidade dessa, uma cidade que estava de apoio a uma próxima cidade maior. E ele disse que lá nessa cidade tinha um senhor que era muito conhecido por ter sido muito rico, por ter sido muito cheio de dinheiro uma época atrás. E de repente se tornara quase um andarilho. Não se tornara porque tinha casa, mas vivia com pouco e vivia pregando o que ele acreditava, vivia ajudando outras pessoas, tinha largado toda aquela riqueza, ou as pessoas achavam que simplesmente ele tinha falido e aí não teve escolha, né? Mas então Daniel descobre que ele teve escolha, ele escolheu deixar toda a sua riqueza. Não é que deixou, ele utilizou essa riqueza e ele recebia um dinheiro porque era aposentado, então ele recebia um dinheiro, mas ele utilizava esse dinheiro também para a caridade, para outras coisas. Então esse rapaz estava dentro desse mesmo posto, onde havia comida e havia lanche. Ele estava lanchando porque a comida era muito cara. Você sabe, quando você está viajando, tem um preço de comida que é absurda, né? Então ele estava lanchando e chega um médico que ia para a capital para assinar um contrato de um excelente emprego, que ele foi convidado na área dele, numa área de pesquisa, que lhe renderia boa verba financeira, e também lhe renderia, além de status, lhe renderia também uma mudança para uma cidade maior, com a família, enfim, uma questão de melhoria de vida, segundo a visão desse médico. E esse médico sentou na mesma mesa que esse rapaz, que esse senhor dessa cidade, e perguntou algumas coisas para ele sobre a cidade, onde ele era, aquela conversa normal. E o senhor conversou muito sobre ele e entrou em outros assuntos. O senhor explicava um pouco de religião, um pouco de espiritualidade, um pouco da psicologia, um pouco da fé. Ele mostrava muito conhecimento para aquele médico que ali passava. O médico, por sua vez, quando chegou a sua hora, ele explicou sobre esse grande emprego que ele ia adotar, que ele ia fazer um contrato, que ele estava pensando e vendo uma casa com piscina. Enfim, ele explicou a versão de tudo, que estava muito feliz, que estava realizado, tudo isso explicando para esse senhor. Esse senhor entrou numa seara de tentar explicar que exercesse ali o equilíbrio, exercesse o que a física quântica falava assim, que é o arquétipo da inteireza, né? Que é o arquétipo da mudança em si mesmo. Que seu meio de vida não se tornasse
a sua oportunidade de viver, o seu objetivo de viver, mas que ele se tornasse um instrumento para que sua vida fosse melhor. Era isso que o Senhor estava tentando dizer. E deu o seu próprio exemplo. O que o médico achou absurdo, ele gostar hoje mais da atual vida que ele tinha do que a vida passada cheia de dinheiro, de riqueza e de recursos. Mas então, esse senhor levantou, foi até o caixa desse lugar e comprou um presente. Comprou um presente para esse médico. Quando ele foi comprar o presente, a caixa disse, olha, eu não tenho uma embalagem de presente mais barata para você colocar. Ela viu o preço do presente, que era muito pequeno, e disse, eu não tenho uma embalagem adequada para colocar esse presente. Eu só tenho uma embalagem muito cara aqui, que é muito bonita, que é feito para colocar sommeliers, outras coisas. E ele disse assim, não, tudo bem, eu vou comprar essa embalagem. A embalagem teria sido muito mais cara do que o próprio presente, financeiramente. E então ele embalou esse presente nessa embalagem maravilhosa e deu para o médico, ofertou para o médico e disse, para que um dia você se lembre de toda essa nossa conversa. O meu momento dessa conversa chegou, o seu é um processo, ainda vai chegar. Se despediram, o médico entrou no seu carro, né, seu carro maravilhoso, e o senhor foi a pé para casa porque a cidade era pequena. O médico, quando chegou no carro, pela embalagem muito linda que era, ele ficou curioso e abriu o presente. E o presente era uma caneta, dessas canetas normais, né? Dessas canetas de marcas normais que a gente usa no dia a dia, nada, caneta barata. E o médico ficou sem entender, nossa, eu pensei que era um presente muito melhor, porque veio numa embalagem tão bonita. E assim, como um ato até involuntário dele mesmo, ele acabou que guardou a embalagem, esqueceu a caneta, não sei se jogou, não sabe se abriu a porta e essa caneta caiu no chão, enfim, não se sabe. A caneta se perdeu. Pronto, ele terminou a viagem, chegou na capital, só que houve um trânsito quando entrou nessa capital e esse trânsito atrasou muito ele. O RH daquele hospital que ele ia ser contratado fechava às 5 horas. Ele tinha até 5 horas para ir resolver o problema do contrato. Ele chegou 4h55. Mas chegou e ia ser atendido, sim. E então entregou os documentos, muito feliz, e a moça do RH disse, pronto, agora só falta assinar o contrato e tá tudo bem. Porque a gente estava esperando o senhor até 5 horas. Se esse contrato não fosse assinado até 5 horas, a gente ia dar espaço para o outro médico, que também foi muito bem cotado. Então, por uma questão de justiça, o hospital só ia esperar até 5 horas. Então, o senhor, por favor, assine o contrato. E ele disse, você pode me emprestar uma caneta? E ela disse assim, olha, eu não tenho caneta aqui. Ela procurou a caneta e não achou. E ele não assinou o contrato por falta da caneta. A mesma caneta que se ele tivesse guardado estaria com ele. Moral da história, o que Daniel estava tentando explicar para os nossos amigos espirituais que iriam assistir à palestra era justamente o que nós precisamos. O que você precisa? O que vale mais, a embalagem, o material ou o que está dentro? A caneta era o mais importante. Muitas vezes nós damos muito valor ao que está fora, exteriorizado, ao que os nossos olhos materiais veem. Mas e a caneta? Você está dando valor à caneta que vai assinar as coisas, à caneta que vai resolver as coisas na sua vida?